Agora, a Unidade FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Unidade FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Existe hierarquia nos cargos eclesiásticos da igreja? Existe algum tipo de hierarquia onde um se submete ao outro, onde um tem gerência sobre o outro? Existe hierarquia nos cargos eclesiásticos? Sejam bem-vindos, esse é o debate da rádio Unidade FM, o principal programa de debates do Brasil atualmente. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já chega aqui, para quem está acompanhando pelo YouTube, se inscrevendo nesse canal, porque programas com conteúdo assim tem todas as manhãs. Na técnica do programa está aqui o Cláudio. Vou pedir para aumentar um pouquinho o meu microfone, Cláudio, que eu tô, acho que não tá baixo, isso, melhor. E você pode acompanhar esse programa de debates também pela rádio em São Paulo e toda a Grande São Paulo, pelo 96,5 FM, 96,5 FM para toda São Paulo e Grande São Paulo, e para o Brasil inteiro pelo WhatsApp, pelo canal Unidade FM no YouTube e também pelas minhas redes, o César Cavalcante. Para debater esse tema, se existe hierarquia nos cargos eclesiásticos, estou recebendo aqui hoje o pastor Bruno Reis. Ele tem mestrado em teologia, também tem pós-graduação em teologia pentecostal, tem bacharelado em teologia também e graduação em direito. Dirige uma congregação da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em... não sei da minha cabeça, que era Guarulhos, não é Guarulhos não, né? Taboão da Serra. Em Taboão da Serra, e coordena a escola teológica, é um dos coordenadores da escola teológica da FAESP, lá da extensão do Taboão da Serra, ele é o coordenador. Bruno, bem-vindo mais uma vez à nossa mesa de debates, muito bom te receber, meu irmão. Meu nobre pastor César Cavalcante, a honra é toda minha, é um prazer poder estar aqui com o companheiro, para nós conversarmos, trocarmos umas ideias sobre esse assunto aí importante, né, que é a questão da hierarquia eclesiástica. De fato existe, tem fundamento, não tem, para que serve ou não serve para nada. Enfim, é bom estar de volta ao programa, que falar sobre as coisas de Deus, sobre Bíblia, teologia, é aquilo que nos faz feliz. Você tem voz de pregador já. Tem, verdade. Saudoso, irmão. Verdade. Muito bom, muito bom. E vocês sabem que vocês são vizinhos, né? Vocês já... Bem vizinhos, bem vizinhos. Hoje é um debate de Taboão da Serra. Exatamente. Taboão da Serra está representado aqui no debate da Unidade FM. Com a gente também pastor Carlos Wagner, é pastor há muitos anos, preside uma igreja linda ali também na região do Taboão da Serra, que é a igreja Sal e Luz. Também tem pós-graduação pelo Mackenzie em áreas teológicas, foi diretor do Instituto Bíblico do Ferreira por vários anos. Bem-vindo aqui, pastor Carlos Wagner, muito bom lhe receber, meu irmão. Amém, pastor César, pastor Bruno, um prazer muito grande estar aqui. Eu também quero deixar um abraço para nossos irmãos em Taboão da Serra, da igreja Sal e Luz, que sempre também dá audiência aos irmãos, a nós, né, está sempre nos apoiando. E é um prazer estar aqui mais uma vez, pastor César, agora na Unidade Cristã, para tratarmos de assuntos tão relevantes, né, à igreja, ao cristianismo, como esse que iremos debater hoje. É um prazer muito grande. Vocês são muito educados, mas prometam para mim que nós vamos até o fim desse debate toda quanto a educação, porque o meu médico falou que eu não posso mais mediar debates com falta de educação. Tá tudo bem? Deixa com o jeito que vai dar tudo certo. Jesus, vamos lá, vamos que vamos. 42 10 30 60 é esse número, mas para você entrar ao vivo, manda teu áudio para cá no 984849988 e a gente coloca teu áudio aqui no comecinho do segundo bloco. 984849988. E aí, na sua opinião, existe hierarquia no cargo eclesiástico? Eu imagino que lá na rede do Instagram tenha essa pergunta como uma enquete, não sei se está lá, no @Unidade FM, e você pode passar por lá e deixar o seu voto. Nesse momento, 59% está do lado do pastor Bruno Reis, dizendo sim, tem hierarquia sim nos cargos eclesiásticos, mas 41% está dizendo que não, e esse número pode mudar, aumentando ou diminuindo à medida que você passe por lá e participe.
Pastor Bruno Reis, conforme os nossos sorteios que nunca acontecem, começa com o senhor aqui o nosso debate, sua opinião inicial sobre isso. Vamos embora. Vamos lá, paz seja com todos, Deus abençoe nossos ouvintes, principalmente nossos irmãos lá de Taboão da Serra, Vila Iase, setor 45 da Assembleia de Deus do Belém. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Meus irmãos, meus amigos, eu estou aqui para falar sobre um assunto que é fundamental para a saúde da igreja, para a saúde do corpo de Cristo, que é a questão da existência, de fato, da hierarquia no cargo eclesiástico. Algumas pessoas acreditam que não exista, que não tenha uma utilidade, ou que às vezes pode ser usado de uma forma incorreta, né? Mas a gente acredita que, de fato, a hierarquia ela não é uma invenção humana, ela não é uma criação de homens, mas ela é um reflexo bíblico, um reflexo divino, uma orientação da palavra de Deus. Então, a grande pergunta que precisa ser feita hoje é o que a Bíblia ensina sobre hierarquia e como é que a história da igreja e o estudo da sociedade humana apontam sobre essa estrutura que nós chamamos de hierarquia. Então, a minha ideia hoje é defender, de fato, a tese de que existe hierarquia e que ela deve ser entendida como um reflexo da ordem divina para a nossa boa vivência em comunidade. Ok. Quando você diz existe hierarquia, por exemplo, um pastor, ele está... eu vou usar essa palavra, mas não é pejorativamente. Ele está acima, por exemplo, de um diácono ou de um cooperador, seria isso? Sim. Ok. Sim, isso. Pastor Carlos Wagner, o senhor vai defender que não existe hierarquia, né? Vamos lá, então o senhor tem o seu primeiro tempo aí nas considerações iniciais para falar a respeito. Muito bem, pastor César, irmãos, acredito que tem muita gente ligada, sintonizada, principalmente dentro das igrejas pentecostais e neopentecostais, mas também não foge à regra algumas igrejas tradicionais, onde entendem ou confundem função, cargo com hierarquia, né? Quando nós classificamos hierarquias, entendemos que a hierarquia é uma graduação decrescente ou descendente, onde há uma ordem de escala de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E dentro da maioria das igrejas pentecostais, dentre elas uma das maiores, que é a Assembleia de Deus, eles criaram uma escadinha, onde o cooperador, o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor, se submetem a essa regra, essa norma, que é mais uma tradição e é mais um pensamento papista do que teológico, né? Quando nós falamos de hierarquia, nós falamos de graduação, de posicionamento dentro da igreja. Eu entendo que no Evangelho de Cristo, que dentro das epístolas paulinas, até mesmo no período do ministério paulino, não encontramos em nenhum texto das Escrituras essa questão que convalide a hierarquia. Não existe. O que existe, às vezes, é uma forçada de texto, às vezes até, que acredito que não seja o caso do irmão Bruno, é um homem, claro, coerente, cristão, mas existe em muitos aspectos até uma forçada de texto, uma exegese, para que seja introduzido dentro do seio do cristianismo a hierarquia. Lembrando que, pastor César, uma das razões que levou Lutero à reforma foi a hierarquia dentro do papado, tá? O poder papal, que era a dominância naqueles dias, o clero que estava corrompido, né? As razões que levaram à reforma protestante são as hierarquias que existiam dentro da Igreja Católica, que se denominava cristã. E Martinho Lutero não concordou com isso, entendendo que havia uma igualitude entre todos os cristãos, sendo ele sacerdote ou não. Então, no meu ponto de vista, a hierarquia é uma invenção humana, denominacional e não teológica. Ok, vamos lá. Pastor Bruno Reis. Primeiramente, eu gostaria de responder, né, nesse sentido aí, que a hierarquia, ela de fato não torna ninguém melhor do que ninguém. O pastor não é melhor do que o evangelista, nem do que o presbítero, nem do que o diácono, nem do que o membro. Quando nós falamos de hierarquia, nós não estamos falando do valor que a pessoa tem perante Deus ou perante a sociedade, mas nós estamos falando exatamente de uma ordem para que haja decência, para que haja organização, para que haja uma estrutura de autoridade. Então, de fato,
um pastor, ele tem a mesma dignidade que um membro diante de Deus. Diante de Deus, todos nós somos servos, todos nós somos vasos, todos nós somos filhos, estamos no mesmo patamar, no mesmo nível de dignidade. Porém, quando nós entramos no lado funcional, no lado de realmente autoridade, de organização, então é inevitável que não haja uma estrutura estabelecida de forma vertical, sim, de cima para baixo ou de baixo para cima, depende do seu ponto de vista, mas sem essa estrutura, sem essa ordem, não pode haver. E voltando ao que o amado pastor Carlos falou, que não existe primeiro, segundo ou terceiro, eu já quero citar um versículo bíblico que fala justamente sobre isso. Ó. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, 1 Coríntios 12, 28, o apóstolo Paulo, ele fala muito claramente usando essas mesmas palavras. Diz assim, ó, assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. E ele continua no versículo 29. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, o próprio apóstolo Paulo, na igreja primitiva, na igreja apostólica de Cristo, já estava organizando a igreja como uma hierarquia, como líderes responsáveis por funções distintas. Então, eu acredito que sim, é bíblico a hierarquia, é uma estrutura fundamentada na palavra de Deus e em toda a estrutura da civilização humana. Não existe civilização humana, não existe grupo humano, não existe tribo, língua, nação que não tenha uma organização hierárquica. Então, é fundamental. Ok. Pastor Carlos Wagner. Vamos lá. Nós estamos aqui para a gente fazer um pouco de teologia. O texto que o pastor citou, ele está inserido dentro do contexto da igreja como corpo de Cristo. O próprio Paulo, no mesmo texto que o senhor citou, faz referência que a igreja é um corpo e que dentro do corpo os membros até mais desprezíveis não é mais ou menos importante que os membros mais importantes ou os mais consideramos que importantes para o funcionamento do corpo. Logo, o que Paulo está fazendo aí não é hierarquia, ele está colocando o grau de importância, de responsabilidade dentro. O grande problema de quando interpretamos a questão da hierarquia está no fato de nós confundirmos responsabilidades com privilégios. Quando nós confundimos responsabilidades com privilégios, a gente termina confundindo. Aí usa aquele argumento famoso das igrejas pentecostais, para dar honra. Mas quando a gente analisa a palavra, o significado, o sentido de honra, mais uma vez, nada tem a ver com hierarquia. Há um problema muito sério nessa interpretação. Por exemplo, pastor César, quando nós lemos aquilo ali no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que nós somos ministros, ou que o mundo nos considere como ministros de Cristo, todos nós. E quando nós analisamos essa palavra dentro do grego, né, da Septuaginta, que é a tradução do Novo Testamento, né, nós analisamos... Tradução do Antigo Testamento para o grego. Para o grego, e a Bíblia no Novo Testamento toda em grego, né, também. Então, quando nós analisamos a linguagem bíblica grega, era sobre isso que eu queria falar, nós observamos algumas palavras. Por exemplo, dentro desse contexto, nós encontramos a palavra diáconos, né? E nós sabemos que o diácono ele é o serviçal, ele é aquele que presta serviço. Mas nós ainda encontramos uma outra palavra, pastor César, que é iberetas. E iberetas significa literalmente que os homens e o mundo nos considere como o segundo remador do barco, ou aquele que está em segundo lugar. Mesmo que nós pegássemos as declinações dessa palavra, nós iríamos encontrar leiturgos, que indica aquele que está a serviço de todo o povo. Em nenhum momento, dentro do Evangelho de Cristo ou de Paulo, houve um esforço para se estabelecer pessoas superiores a outra dentro daquilo que elas exercem. Pelo contrário, quando nós analisamos o Evangelho de Cristo no capítulo 9 de Marcos, nós encontramos uma disputa entre 3 apóstolos, verso 9 apóstolos, quando Jesus desce do monte da transfiguração e encontra toda aquela situação do jovem endemoniado.
E o homem estava lá com o jovem endemoniado, havia lá um grupo de escriba e os discípulos que não haviam subido disputando com eles. E naquela disputa, a discussão era por que não foi expulso o demônio do menino. Jesus vem, expulsa o demônio do menino e ele caminha para Cafarnaum. Naquela caminhada de Cafarnaum, cerca de 3, 4 quilômetros, nós conhecemos bem lá, nós observamos que naquele processo eles começam a discutir quem era o maior, tá? Quem era o maior dentre os apóstolos. E quando eles chegam lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, Jesus chega, chama eles e fala: acerca do que vocês estavam discutindo no meio do caminho? E eles, temendo ser repreendidos, não tratou do assunto. Jesus usa a figura da criança e diz: vocês não precisam se preocupar em ser grande, vocês precisam se preocupar em servir. O grande problema do cristianismo que nós temos hoje é o que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas, onde os pastores são tratados como verdadeiros deuses, onde tronos são criados para esses pastores. Pastores que gastam 10 mil reais na compra da própria cadeira, da própria poltrona, que chega a matar para manter o poder. Pastores que quando entram dentro da igreja, eles querem que a igreja fique de pé para receber eles. Pastores que só pisam no chão porque talvez tenha vergonha de pedir que alguém o carregue. Pastores que usufruam dos bônus do cargo que foi criado de uma maneira apenas majoritária, pela dominância da igreja, para fazer com que a igreja obedeça. Aí eu deixo uma pergunta ao meu nobre amigo, companheiro debatedor hoje, meu irmão Bruno. Se a hierarquia na igreja primitiva, pastor César Cavalcante, por que o colégio apostólico não consagrou Paulo apóstolo? Mas os que consagraram Paulo apóstolo foram profetas e um grupo de mestres das escrituras que estava com ele lá na Turquia. Por que não foi a igreja de Jerusalém, através dos apóstolos que o fizeram? Se o colégio apostólico era um colégio que havia ou possuía hierarquia, por que foi o Espírito de Deus que escolheu Paulo? Pastor Bruno Reis. Vamos lá, queridos. Primeiramente, o irmão havia citado inicialmente que Lutero fez a reforma protestante e um dos questionamentos deles era a questão da hierarquia papal. De fato, isso faz parte, tem fundamento. O problema é que a gente vai observar que os reformadores da igreja não invalidaram a hierarquia. Calvino manteve, os outros reformadores mantiveram. Tanto que é que as igrejas reformadas também têm a sua hierarquia. Algumas têm bispos, outras têm presbíteros, presbitério, que comandam, mas de fato alguma liderança existe. Então, a questão aí não é se existe liderança, se existe hierarquia, mas é como ela é organizada. De fato, existe hierarquia na igreja católica, existe hierarquia na igreja evangélica, protestante, existe hierarquia na sociedade civil, existe hierarquia nas forças armadas, nos militares, existe hierarquia em todos os âmbitos da sociedade. Então, nós não podemos negar uma coisa que existe. Até porque, vamos lá, quem foi que instituiu os diáconos? Já que os diáconos foram citados aqui, né, que são servidores da obra de Deus. Quem instituiu os diáconos? Os apóstolos. Então, aí nós já vemos uma hierarquia sendo estabelecida. Quem levanta diácono, quem escolhe os diáconos são os apóstolos. Então mostra aí que já começa a surgir cargos diferentes dentro da própria igreja primitiva. Então, os apóstolos foram aqueles que Jesus escolheu para serem seus sucessores. Quando Jesus desceu do monte da oração naquela manhã e foi andando pela praia, reuniu os seus discípulos, e dentre os seus discípulos, diz a Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 13, que ele escolheu 12 apenas, a quem ele chamou de apóstolos, designou-os como apóstolos. Então ali Jesus começa a criar um núcleo de autoridade, Jesus começa a criar o primeiro núcleo de autoridade após ele, que é a autoridade apostólica. Os apóstolos, por sua vez, lá em Atos capítulo 7, 8, se não me falha a memória, vão estabelecer os diáconos, né, e assim sucessivamente. A Bíblia está cheia de referências que mostram que, de fato, os apóstolos eles estavam organizando a igreja primitiva dessa forma. Então, Paulo foi designado apóstolo pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é, de fato, aquele que escolhe, é aquele que designa, é aquele que separa. O fato é que a igreja de Jerusalém tinha medo de Paulo. A igreja de Jerusalém não confiava em Paulo ainda. A igreja de Jerusalém ainda não reconhecia o ministério de Paulo porque sabiam do todo o mal que ele havia feito.
Até o próprio profeta Ananias teve dificuldade de ir até ele quando Deus mandou, né? Deus teve que insistir com ele, mandar de novo, até que ele criou coragem, foi lá e orou por Paulo, e o ministério dele foi iniciado. Então, às vezes, nós passamos por isso ainda hoje. Tem pessoas que não nos reconhecem. Deus nos chama, Deus nos separa, Deus nos dá dons, Deus nos dá um ministério, e às vezes nem todo mundo reconhece esse ministério, mas em algum momento Deus vai confirmar a chamada dessa pessoa. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o apostolado de Paulo não pode ser desmerecido, porque não foi Pedro ou Tiago que colocou a mão sobre a cabeça dele. Ele era um apóstolo como os demais, né? Ele também viu a Jesus como os demais. Não andou com Jesus 3 anos e meio, mas viu Jesus na estrada de Damasco. Se isso é o critério para alguns para se tornar um apóstolo. Ok, pastor Eu Carlos entendi. Wagner. Então, quando nós fazemos a teologia do ministério cristocêntrico, que não é antropocêntrico, mas cristocêntrico, nós entendemos que Jesus se esforçou de maneira assim muito clara para deixar claro que não havia uma hierarquia. O que havia eram funções. O corpo é cheio de funções. Cada uma das peças do nosso corpo exerce uma função. O coração, o pulmão, os rins, o baço, o fígado. E isso não quer dizer que um é melhor que o outro, ou mais importante que o outro. O que é mais importante dentro do corpo é a cabeça. E Jesus falou: eu sou a cabeça. Vocês são membros do corpo. Apenas membros do corpo. O que ocorre, pastor, é que as igrejas que nós hoje percebemos, assistimos, são igrejas que estão vinculadas a funções, porque as funções estão vinculadas a privilégios. E essas pessoas criaram um sincretismo, pegaram diversas religiões, e essas religiões se conectaram a ela, para que eles criassem meios para dar privilégio a pessoas. Inclusive, o pensamento do pastorado hoje não tem nada a ver com o pensamento dos apóstolos, dos bispos, episcopos do dia de Paulo. Hoje estamos falando de privilégio. Segundo as escrituras, o bispo, apóstolo e o pastor não tem privilégios, ele tem cargo, ele tem responsabilidade, ele tem fardo. Então, se nós analisarmos dentro do critério que o senhor estabeleceu, a igreja seria uma igreja papista. Eu acho que o senhor não é papista. Eu acredito que o senhor seja um reformado ou reformista e não seja papista. É o meu ponto de vista, né? Então, o que nós observamos é que a escadinha criada... O que você chama de papista? São pastor? Pessoas que veem o Papa como supremo, né? Que dentro de uma ordem eclesiástica, uma escala, né? Tem um padre, o bispo, arcebispo, né? Tem um clero e tem o padre, o Papa, né? Isso é o papismo, é quando dentro de uma governança, de um governo, há uma lei superior, uma superioridade que governa os demais. Isso é a hierarquia. Então, eu não vejo na Bíblia a hierarquia, pastor César. O que eu vejo na Bíblia são responsabilidades. Em nenhum momento nas Escrituras nós vemos Jesus estabelecendo isso. Ele falou: vocês são todos iguais. E se dentre vocês alguém quiser ser maior, que sirva o menor. Eu vou fazer a leitura, se o senhor me permite, de um texto aqui do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16, que diz assim: Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Aí você fala: pois bem, Jesus está falando dele e dos apóstolos. Os apóstolos obviamente inferior a eles. Eles são os servos e o apóstolo, e o Senhor Jesus é o cabeça. No entanto, Jesus enviou toda a igreja a pregar o evangelho. A ordenança dada por Cristo, lá no capítulo 28 de Mateus, versículo 19, ela é válida para toda a igreja. Logo, pastor César Cavalcante, função específica não é negável, ela existe. No entanto, todos nós possuímos a importância dentro do corpo de Cristo, e essa importância não pode ser negada. O que não pode se fazer dentro deste contexto é estabelecer privilégios hierárquicos para lideranças que usufruem de determinados, vamos dizer assim, privilégios que é dado, de vantagens, obrigado, que é dado ao povo. Porque aí eu deixo uma pergunta para o pastor Bruno. Pastor, segundo a Bíblia, Jesus classificou todos os seus servos como ovelha. E aonde classificaria nesse contexto a hierarquia? Aonde estaria a hierarquia? Okay. Volta aqui, pastor Bruno. Muito bem. Vou começar então pela pergunta, né? Todos são ovelhas,
mas vou lhe mostrar na Bíblia que tem pastor também de ovelhas. Vamos lá. Vamos abrir aqui a palavra de Deus, então, em Atos 20, 28. Atos 20, 28 é um versículo que responde a sua pergunta com muita clareza. Atos 20, 28, o apóstolo vai falar, né, o autor aqui de Lucas, né, o nosso médico amado, historiador, 20, 28, ele vai dizer da seguinte maneira, ó, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Então, a Bíblia é muito clara, Deus constituiu pastores, Deus constituiu bispos para cuidarem do seu rebanho, para cuidarem da sua igreja. Vamos a outros textos, né? Efésios 4:11 fala que ele deu uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e outros como mestres. Ele deu. Todos somos ovelhas? Somos, mas dentro do meio dessas ovelhas tem algumas que se destacam para cuidar das outras ovelhas e que a Bíblia chama de pastores, de presbíteros, de bispos, né? Então, vamos lá. Tito capítulo 1, versículo 5, e eu estou citando aqui alguns versículos bíblicos só para fundamentar o que eu quero dizer. Tito 1:5 diz, por esta causa te deixei em Creta, para que constituísses presbíteros em cada cidade. O que significa a palavra presbítero? No original, presbítero é um ancião, é um supervisor, é uma pessoa de maior experiência espiritual. Então, perceba que Paulo está dizendo para Tito, eu te deixei em Creta, ou seja, o apóstolo dizendo, eu te deixei em Creta para você constituir presbíteros. Então, um apóstolo falando com um bispo para constituir presbíteros, para cuidar do rebanho. Então, hierarquia estabelecida na Bíblia. 1 Timóteo 3, do 1 ao 5, vai falar sobre requisitos para bispos e presbíteros, indicando que existe uma estrutura de autoridade. Então, a partir do momento que a Bíblia diz assim, ó, quem quiser ser diácono ou quem quiser ser bispo tem que ter essas e essas e essas qualificações. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não violento, enfim, vai citar uma lista. Ou seja, isso já mostra que a pessoa galgará um novo degrau. A pessoa será elevada a uma nova função hierárquica quando ela obtém essas qualificações. Então, existe fundamentação bíblica para uma hierarquia, sim, vertical. E aí, o que eu quero colocar em xeque é o seguinte, existem médicos, por exemplo, existem médicos que são mau caráteres, que se aproveitam dos seus pacientes quando estão ali sedados, anestesiados para abusar. Nós já vimos isso na mídia. Existe ou não existe? Existe, infelizmente. Mas nem por isso a gente vai dizer, médico não presta. Ninguém mais precisa de médico, ninguém vai mais ao médico. Por quê? Existe o mau caráter, existe aquele que faz mau uso da sua autoridade, da sua função, mas existem os bons médicos. Assim como existem maus professores, existem bons professores. Da mesma maneira, existem maus pastores que dominam sobre a igreja, que presidem de forma como se fosse um ditador, que exigem honras e glórias. Infelizmente existem. Existem pastores que usufruem do seu cargo para tomar virtudes, para tomar vantagens. Infelizmente existem, mas nem por isso nós vamos invalidar a autoridade que Deus concedeu a um pastor. E nem por isso nós vamos dizer que pastores não são estabelecidos por Deus hierarquicamente. Ok, 42, 10, 30 e 60. Eu comecei com o pastor Bruno Reis, vou terminar esse bloco com o pastor Carlos Wagner. Muito bem. Pastor Bruno, até agora não ficou claro a questão da hierarquia dentro da igreja primitiva. Porque quando nós falamos de hierarquia, o senhor está falando de cargos, de função. Isso não dá a uma pessoa um privilégio maior do que a outras pessoas. Não faz dessa pessoa uma pessoa superior a outras pessoas. Eu usei para o senhor a figura do corpo, porque o próprio Paulo usou no texto, o primeiro texto que o senhor citou, onde ele classifica que todos do corpo têm a mesma importância. Todos. O próprio Jesus falou em 17 e 10 de Lucas, que depois de termos feito tudo que nos foi mandado, nós somos servos inúteis. Fica claro dentro da igreja primitiva que havia uma luta constante para deixar claro que o que você tinha era um cargo, era uma responsabilidade, não era privilégios. Então, nós analisando nas escrituras, não encontramos em nenhum momento o diácono sendo inferior ao presbítero ou sendo inferior ao evangelista. O que ocorre que são funções, cargos
que é concedido a eles para o exercício do trabalho e a organização da igreja. Eu já disse ao Senhor que eu não discordo que tenha cargo dentro da igreja. O que eu discordo é que haja hierarquias dentro da igreja. Você não usufrui de privilégio por ser pastor. Agora, o que o senhor deixou claro... Mas quando o senhor diz não usufruir de privilégio, o que o senhor quer dizer? Por exemplo, o pastor não tem uma palavra de autoridade sobre o senhor dirige uma sede, por exemplo. Ele dirige uma congregação. O senhor não pode designá-lo para uma função, ou tirá-lo de lá, ou colocar outro no lugar? Até pode. Não seria isso uma hierarquia? Tipo assim, você está acima nessa cadeia de comando? Não quero ser pejorativo quando eu falo cadeia de comando, mas eu vou entender. Eu entendo, mas vamos colocar da seguinte forma. O motorista de um ônibus é superior aos seus transportados? Sim. Não, ele não é. Ele que manda dentro do ônibus. Qualquer um pode dirigir o ônibus. Não, mas a ordem é quem está dando comando, quem está dirigindo. Não, ele não é em nenhum momento superior aos demais dentro do ônibus. Não, eu acho que a confusão não é se existe autoridade, se existe privilégio. Privilégio não existe, mas autoridade existe. Eu acredito que há uma cadeia de comando, como o César classificou. Só que essa cadeia de comando, eu não a vejo como sentido da palavra hierarquia. O que é hierarquia? É quando um tem um poder sobre o outro. Quando um tem um domínio sobre o outro. Pastor César, dentro do cargo, eu posso mandar o senhor dirigir uma igreja, mas eu não posso mandar na sua vida. Eu não posso estabelecer normas sobre a sua vida. O que ocorre é que quando isto acontece, o egocentrismo, a templolatria, sabe? As pessoas que usam do cargo, da função para exercer e usufruir de privilégios, se corrompem. E essas pessoas terminam deturbando o que era a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é um corpo. O fato é que cada um exerce a sua função. O coração manda sangue para todo o corpo, mas ele não é melhor que todos os restos dos membros do corpo. Ele tem a sua importância. A importância ocorre nos céus, ocorre na terra, dentro das atividades que cada um exerce, pastor. Mas eu não vou dizer para o senhor que um anjo é mais importante ou melhor do que outro anjo. Todos eles têm a sua importância. Jesus falou assim para os apóstolos, para me terminar. Jesus falou, eu sou realmente o vosso mestre. Eu sou superior a vocês. Mas entre vocês não vai acontecer isso. Não foi isso que Jesus falou? Mateus Dentre 23. vocês, todos... Um só vosso mestre, vós todos sois irmãos. Vocês estão todos irmãos. E aí, pastor Bruno, o senhor pode responder na segunda parte da volta? Por que Jesus criou o lava-pés? Qual é o propósito do lava-pés? Lava-pés, então, vou deixar aqui para a próxima. Vamos lá, vira aí, a gente vai para o intervalo. Terminou a promoção do Hebraico Fácil, né? E eu estou muito contente porque eu acho que é a primeira vez esse ano. Depois da época do Férias com Teologia de janeiro, que nós vamos abrir vagas para a formação teológica da FTB. Os cursos mais procurados da FTB, obviamente, são os cursos de teologia. E hoje você vai conseguir se formar em teologia. Não, hoje você não vai se formar hoje, mas você vai conseguir participar do curso de teologia da FTB com uma grande oportunidade. Então, vira aí, a gente vai para o intervalo e a gente volta já já. Vai. Você está ouvindo Debates aqui na Unidade FM. Ouça também pelo nosso site unidadefm.com.br. Curta a nossa página no Facebook e segue a gente lá no Instagram, facebook.com/UnidadeFM. Próximo passo para uma jornada de fé e conhecimento. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Bom, a FTB tem, eu não sei exatamente o número agora, mas tem mais de 105, eu não sei quantos mil, mais de 100 mil alunos no seu curso principal, que é a sua formação teológica. Eu vou mostrar aqui, o material nosso é muito grande, eu acho que é a primeira vez aqui na Rádio Unidade FM. Para você que é aluno, ouvinte novo do programa, vou mostrar aqui para vocês a formação plena. Tá vendo que aqui, lá no fundo, forma um vaso, a imagem de um vaso, ó, tá vendo? Por quê? Porque a identidade... obrigado, Cláudio. Porque a identidade da FTB o slogan da FTB é moldando vocacionados. Por isso que na capa do fundamental, ó, a capa do fundamental é um barro ainda informe. Depois, na capa do segundo nível, é o vaso já sendo pronto, tá certo? Você já vê que é um vaso. No primeiro nível, é o fundamental, ainda é um barro informe na mão do oleiro. No segundo nível, você tem já um vaso, né, sendo preparado. E no terceiro nível, o avançado,
você tem já o vaso pronto. O slogan da FTB, moldando vocacionados, e você tem na formação completa, eu falta aqui de memória, perdoa a minha falta de memória, mas você tem, parece-me que 54 ou 56 disciplinas, tá? Disciplinas. Nos cursos tradicionais de teologia, antigamente, você tem que comprar cada matéria um livro, né? Cada matéria um livro. Vamos dizer que cada livro custasse, sei lá, 30 contos, 30 reais, alguma coisa assim. Então, se você multiplicar os 30 reais vezes 56 disciplinas, dá um valor considerável. Mas, olha isso, essa qualidade do material didático. Dentro das 4 paredes do Brasil, o melhor material didático é o da FTB. Eu não sei se você sabe ou lembra, mas 2 semanas atrás nós recebemos uma comenda, eu não sei como é que fala o título lá tal, de escola teológica destaque do ano no Brasil. Então o trabalho que a FTB presta é realmente relevante. Agora mesmo, enquanto eu estou falando isso, tem um material entrando no avião e indo para, eu não lembro que país que é da África, mas parece que não é Angola. Eu vou descobrir e já falo para vocês. A FTB tem alunos no mundo inteiro e o melhor material didático e o maior suporte pós-matrícula. Você sabia que você tem o material didático impresso por nível? Fundamental, o primeiro nível, tem o certificado. Segundo nível, nível intermediário, tem o certificado. Terceiro nível, nível avançado, tem o certificado. Ao todo, você vai levar quase 4 anos para concluir. E cada disciplina agora tem audiobook e não tem nada a ver com a inteligência artificial, tá, gente? Nada contra a inteligência artificial, é bênção, tá? Vamos até participar de um debate aí sobre isso. Mas é locução profissional mesmo. Então você tem audiobook. Você tá na academia... Angola, obrigado. É para Angola que está indo o material. Eu falei que eu achava que não era mais em Angola. Você está na academia, você está você está no fone de ouvido. Ao invés de você ouvir música, não sei o que, você vai ouvir a matéria. Então você tem audiobook, você tem mentoria teológica. Um abraço aos meus mentorados. Ontem tivemos a mentoria teológica logo pela manhã sobre o panorama do Novo Testamento. As mentorias teológicas acontecem mensalmente comigo, ao vivo. E se você não pode participar da mentoria ao vivo, você fica disponível na plataforma. Eu estou falando tudo que a FTB tem para além do material. O melhor material didático do Brasil é o da FTB. Fora do material, você tem audiobook, mentoria teológica, conteúdo extracurricular, debates que fazem parte. Quantas escolas você conhece que produzem um programa como esse aqui, que participam do programa como esse aqui, que ajuda na produção, na apresentação de um programa como esse aqui? Não existe. Não existe. Aliás, programa que é copiado, serve como inspiração para outras emissoras. O que mais que a FTB tem? Videoaulas. Temos videoaulas antigas com grandes nomes da teologia e temos videoaulas novinhas agora, porque mudou a tecnologia, agora tudo 4K, então temos novas videoaulas. O que mais? Tem plantão tira dúvida. Você está em casa, você tem dúvida, você tem um professor à sua disposição durante 24 horas não, horário comercial, porque é professor de verdade. Não é inteligência artificial, não é um chat, não é um bot, não é um robô. Você vai falar com o seu professor, você vai falar com a coordenação. Você tem tutoria teológica. Toda sexta-feira tem aula de tutoria teológica. Toda sexta-feira. Isso é ao vivo. Você pode fazer perguntas. Tem estágio supervisionado. A credencial de aluno dá desconto no cinema até. Dá desconto até no cinema. Quando você faz a inscrição, você participa de uma reunião de onboarding, que é a entrada. A Vitória, que é responsável pelo pós-matrícula, vai apresentar para você a plataforma e tudo isso que eu estou mostrando para você. Então, o que eu posso mostrar aqui é um material didático. Solta aquele vídeo de novo, por favor, Cláudio. E aí você vai ver o que a gente pode mostrar aqui é um material didático. Eu posso falar aqui de todo o conteúdo extracurricular, posso dizer que a FTB tem mais de 100 mil alunos. Existem cidades ouvindo a gente agora que não tem 100 mil habitantes. A FTB tem mais de 100 mil alunos, você está entendendo? Então, o melhor material didático, maior suporte pós-matrícula, a escola que ganhou agora o prêmio de Escola Teológica Destaque
dentre as escolas de teologia do Brasil. Eu estou falando de FTB. Agora, tudo isso seria interessante se a gente tivesse um preço gigante, né? Porque, imagina, é a única que faz onboarding, é a única que tem tutoria teológica, é a única que tem estágio supervisionado desde o fundamental. O plantão tira dúvidas funciona de verdade. Tem vários tipos de videoaulas diferentes. Você tem audiobook para você ouvir até quando está na academia, até quando está correndo no parque. Você tem mentoria teológica comigo todo mês. Tem mapas mentais que eu nem tinha falado ainda. Conteúdos extracurriculares, credencial dá desconto no cinema. Então, se você vai juntando tudo, quanto custa o curso de teologia da FTB? Está preparado? Pois é, curso de formação completa, R$ 149,00 por mês. R$ 149,90. Formação plena é 149 contos. Você estuda 4 anos, mas paga só um. Os outros 3 não tem que pagar nada. R$ 149 por mês, você estuda 4 anos. Paga o primeiro e não paga nada mais. É isso, não tem taxa, não tem letrinhas miúdas. Você estuda 4 anos, paga um. Os outros 3 não tem que pagar e o valor desse um é R$ 149,00 por mês. Se quiser pagar à vista, ao invés de pagar 12 de 149, fica R$ 1.499, com tudo incluso, sem letras miúdas. A única coisa que não está inclusa é uma entrega, porque tem gente até fora do Brasil, fica caro demais pra gente. Pastor, não posso fazer agora, R$ 149,00 é legal, não cabe para mim por enquanto. Tudo ok, super entendo. Faça pelo menos o nível fundamental, que é por R$ 75,00. O nível fundamental é 75, a formação completa, fundamental, intermediário e avançado, é 149. Quer saber mais? Me chama no WhatsApp. Tem o link aqui. Lá pelo link você também consegue falar com a gente pelo WhatsApp. Um recado. Os 10 primeiros alunos que fizerem a formação plena, que é R$ 149,00, ganharão a imersão Hebraico Fácil. Essa que acabou, a gente tem ela toda pronta, editadinha e tal. E eu vou dar de presente. De quebra você vai aprender hebraico comigo, sem pagar nada. Então, fez a formação plena, ganha a imersão no Hebraico Fácil, com material didático, com tudo que tem direito. Está disponível, é só clicar no link. Tá ouvindo pela internet? Clica no link que está disponível aqui nessa página para fazer a sua inscrição. O link está fixado na barra do chat para quem está no ao vivo, ou o link está disponível no Saiba Mais, não, como chama, na descrição desse vídeo. É só clicar para fazer a sua inscrição. Voltamos aqui com o nosso debate. Vai. Você está ouvindo Debates aqui na Unidade FM. Ouça também pelo nosso site unidadefm.com.br. De volta com o programa, pastor Bruno Reis, volta com o senhor. Maravilha, graças a Deus. É bom sempre estarmos aqui. E de volta ao assunto, eu gostaria de replicar, né? Responder aqui ao nosso querido companheiro, pastor Carlos, que na verdade existem órgãos mais importantes que outros. A própria ciência, né? A medicina, categoriza alguns órgãos como órgãos vitais, pastor César. Claro. Sem os quais não dá para uma pessoa sobreviver. Por exemplo, eu posso perder um dedo, eu posso perder uma mão e continuar vivo. Um dos rins, um baço. Isso. O dedo é um membro, não é um órgão, né? Vamos lá, então eu posso perder um dos rins, mas se eu perder os 2 rins, eu vou morrer. É um órgão vital. O coração. Quem que vive sem coração? Não dá para viver. Quem que vive sem fígado? Quem sobrevive sem o cérebro? Tanto é que quando o cérebro morre, até as máquinas são desligadas. Enfim, existem órgãos, sim, que são vitais e, portanto, são mais importantes que outros órgãos. Então, existe hierarquia dentro dos órgãos. Existe hierarquia celestial. Quando nós falamos de trindade, nós sabemos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ambos são iguais em poder, são iguais em essência, são iguais em santidade, têm o mesmo nível de glória, mas tem uma hierarquia. O Pai, o Filho e o Espírito, que atuam de formas diferentes. Isso se reflete em todos os seres celestiais. A Bíblia diz muito claramente que Jesus é superior aos anjos, ou seja, um ser divino, um ser celestial superior a outros seres celestiais. A Bíblia também diz que os homens foram criados um pouco abaixo dos anjos. Aí é outra hierarquia, agora desce para a face da terra. Quando nós falamos de humanidade, nós vamos ver hierarquia na civilização civil. Existem aí
organizações, não importa qual seja o tipo de governo, mas existe um líder, existe alguém que comanda, seja um presidente, seja um rei, seja um ministro, não importa, existe uma hierarquia a ser obedecida para dar comandos, para administrar a sociedade. Os filósofos já defendiam isso, que a polis não poderia sobreviver sem ordem, sem organização. E de onde vem essa ordem? De uma autoridade constituída. Então, a autoridade é essa hierarquia que nós estamos tratando. Então, não se trata de ter ou não privilégios. Não se trata de ser ou não mais importante. A hierarquia fala de comando, de organização estrutural, de autoridade, onde alguém manda, alguém obedece e as coisas vão funcionando. Agora imagine se todo mundo mandasse, se todo mundo desse ordem, se todo mundo decidisse, não haveria organização. Ok. Pastor Carlos Wagner. O pastor Bruno citou o capítulo 12 de Coríntios, falando sobre o corpo, né? E eu peguei aqui o texto, e tem uma parte do texto, para não ser cansativo, que diz assim, versículo de número 24. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que não tem ou ao que tem falta dela, tá? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros igual valor um ao outro. Da maneira que, isso é o versículo 25, da maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros é honrado com ele. Porque vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Aí o pastor citou o caso de Efésios capítulo 4, versículo de número 11, né? Onde Paulo está tratando lá dos que foram chamados. Se nós somos hierárquicos, e se o pastor Bruno concorda que existe a hierarquia e o pastor é superior ao diácono e vice-versa, e o diácono é inferior ao pastor, quero dizer, então vamos pensar da seguinte forma: a ordem que foi estabelecida pelas igrejas está incorreta, porque me parece que um dos últimos a ser considerado importante na ordem que Paulo estabeleceu, segundo o Senhor mesmo, é o pastor. Então, se o pastor é o menos importante na própria ordem que ele citou em 1 Coríntios capítulo 12, e eu posso ler aqui o texto de Efésios também, se o senhor me permite, no capítulo de número 4, versículo 11, que diz assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Logo, a ordem que nós temos das igrejas evangélicas está invertida. Se o senhor considera que exista essa hierarquia. No meu ponto de vista, Paulo não está falando de hierarquia, ele está falando de importância, ele está falando de relevância no trabalho, não de hierarquia. A hierarquia é a dominância de uma pessoa sobre outra. Ok, pastor Bruno. Vamos lá. O lava-pés, né? Você havia me perguntado o que significa o lava-pés. O lava-pés nada mais é do que um exemplo de humildade. Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre a humildade, ser humilde um em relação ao outro. Isso não invalida que existam hierarquias, que existam autoridades. Por exemplo, um membro de uma igreja, que não é pastor, que não é presbítero, que não é diácono... Mas o que é hierarquia? Não é um ser superior ao outro? Ser superior em autoridade. Então não em dignidade. Então me permite, em autoridade, vamos falar de poder militar, por exemplo. Então me permita fazer um adendo. Se o senhor acredita dessa forma, creio eu que quem está falando é o teólogo Bruno, não o membro de uma denominação Bruno. Então, como o teólogo só acredita dessa forma, há aí um grande problema, porque Jesus disse assim: vocês precisam entender que o maior dentre vocês, se sente maior, deve servir aos demais. Então, se na hierarquia eu tenho que ser servido por alguém... Mas não é assim, pastor. Por exemplo, o pastor, ele serve a igreja, mas ele tem autoridade para delegar várias questões lá dentro. O que eu tava Hoje dizendo, ele é muito mais servido do que serve. O que eu estava dizendo é justamente isso. Mas eu estou falando do ideal, né? Eu estou falando
do que tem que ser, mas aí eu não vou... Para exemplos, né? Existem pastores e pastores. Só para o senhor entender o que eu estou querendo dizer, para a gente entender aqui o nosso raciocínio. Se, no seu ponto de vista, a hierarquia demanda a autoridade de um sobre o outro no comando, Jesus quebra isto. Ele diz, é o seguinte, quem aqui acha que é maior do que o outro, aí eu posso fazer o adendo... Que sirva. Que sirva os demais. Pode fazer o adendo de Mateus 20, versículo 20, que os próprios apóstolos, querendo ser superior aos demais apóstolos, como tem muito pastor que quer ser superior até outros pastores, pediu que a sua mãe apelasse pela sensibilidade de Jesus. Você conhece o texto. Vamos lá. Para que ele fosse superior. Voltando ao que eu estava dizendo, o lava-pés fala de humildade. Um membro pode ser humilde, pode ser arrogante. Assim como um pastor pode ser um pastor humilde e pode ser um pastor presunçoso. Mas então, como pastor ele tem a humildade é o que vai fazer a diferença. Então o que Jesus ensinou no lava-pés foi a humildade. Mas isso não invalida a autoridade que um pastor tem sobre as ovelhas, que um líder tem. Olha o que diz a Bíblia aqui em Hebreus 13:17. Hebreus 13:17 fala disso muito claramente. Obedeçam os seus pastores e se submetam à autoridade deles. Hebreus 13:17. Obedeçam os seus pastores e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Ou seja, é inegável que a Bíblia reconhece pastores na igreja. Outra versão fala obedecei, né, aos vossos pastores. Obedecei aos vossos pastores e aos vossos líderes. A CF fala obedecei aos vossos pastores. Eu esperava menos desse debate. Eu até falei no grupo agora da rádio, porque eu achava que não ia ser um debate meio assim... Eu tô fora do esquadro, não tô não, Varão. Mas eu reconheço que está sendo muito relevante. E eu também tenho eu atrapalhei aqui a cadência do debate quando eu passei do tempo na hora do intervalo, porque é uma promoção nova e tal, eu tive que explicar um pouco mais da FTB, e aí mas também não ia mudar, a falta de tempo não ia aumentar aqui só 3 ou 4 minutos, talvez 4 minutos que eu passei. Mas eu gostaria de deixar para vocês o convite para a gente fazer uma parte 2, baseado nesse momento que a gente está de respeito, de compreensão e tal. Eu acho que seria muito legal termos uma parte 2, se vocês me permitem. Claro, vai ser um prazer. Tudo bem? Tamo junto. Bruno, obrigado pela sua participação. Infelizmente nosso tempo é curto, então eu te dou 1 minuto para sua finalização. Já aproveita nesse 1 minuto para deixar suas redes sociais, meu irmão. Muito bem, queridos, eu gostaria só de concluir minhas palavras dizendo que a hierarquia, ela é funcional, ela é bíblica e ela é saudável. Ela é essencial para manter a organização, a ordem, a estrutura em qualquer âmbito da sociedade, inclusive dentro da igreja. Então, sem que haja uma hierarquia, não vai haver ordem, não vai haver organização. Então, ela existe para proteger, dentro da igreja a hierarquia existe para proteger a doutrina, para organizar a missão e para cuidar do rebanho de Deus. Então, claro que os abusos devem ser corrigidos, os abusos devem ser retirados ao máximo possível do nosso meio, os abusos de autoridade, os privilégios, as regalias, né, devem ser retirados, mas isso não vai invalidar a necessidade de haver uma hierarquia, uma autoridade dentro do corpo de Cristo. Tá bom? Suas redes sociais? Minha rede social é Pastor Bruno Reis, @Pastor Bruno Reis. Você me encontra lá no Instagram, no Facebook, e vai ser uma bênção poder compartilhar coisas de Deus com vocês. Maravilha, Bruno. Obrigado. Pastor Carlos Wagner, também 1 minuto. Obrigado sempre. Amém. Eu deixaria uma pergunta para o próximo debate, que seria, no céu haverá hierarquia entre os cristãos? Porque há hierarquia entre nós na igreja, sabe como? Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Todos nós somos servos e todos nós cumprimos as funções. O senhor falou em sua fala que o motorista do ônibus é superior aos passageiros. Não é daí que nasce o egocentrismo, as bajulações dentro das igrejas, a exaltação ao homem, o antropocentrismo e o grande problema da igreja de Laodiceia, que até colocou Jesus do lado de fora? Então, no meu ponto de vista, eu não vejo hierarquia nem mesmo em Efésios 4:11. E se houver hierarquia em Efésios 4:11, então as igrejas estão colocadas em ordem contrária ou errada. Eu acredito que o segundo debate, segunda oportunidade, dará para esclarecer melhor. Muito obrigado. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, acha por onde, ou a igreja?
Eu estou no @carlosw.bonfim e a igreja tem um @saliluz.igreja em Taboão da Serra, na rua São Paulo, 160, lá no Pirajussara. Aguardo você lá. Maravilha. Bom, fica aí o convite, não tem como eu falar hoje a data, mas nossa produção está aqui já com a caderneta na mão para a gente marcar, porque eu acho que foi um debate de alto nível, e ambos os dois debatedores de alto nível, e com certeza vai ser muito legal esse nosso próximo encontro. Então sigam aí os dois, como que é o seu arroba, Carlos? Carlos W. Bonfim. Carlos W. Bonfim, e o do Bruno é Pastor Bruno Reis. Sigam os dois, comentem lá, mandem direct para eles, sigam mesmo, e com certeza vai ser uma bênção estarmos juntos na nossa próxima oportunidade. Tem enquete no final, pastor? Tem, não sei, tá atualizado? Solta a enquete aí, vamos ver, vamos lá. Nada nessa mão, não sei o que e tal. No Instagram, 63% diz que sim, 37% diz que não. No YouTube, 73% diz que sim, 27% diz que não. Mas vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima etapa para a gente fechar esse número aí. Quero mandar um abraço especial para os primeiros matriculados no curso de teologia hoje, que é o Vitor Garrassi Amaral, Ricardo Barroso da Silva, Pedro Veríssimo de Souza. Esses já fizeram a inscrição, então temos 7. Os próximos 7 inscritos ganham a imersão hebraico fácil, vai aprender hebraico de quebra, já aprende hebraico além da teologia. O valor é 75 para o fundamental e 149 para o avançado. Façam a sua inscrição, o link está aqui. Eu fico aqui, volto às 14 horas com Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Unidade FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu dispositivo de podcast. Basta digitar Debates Unidade FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify e outros tocadores da Apple e Android. Unidade FM. Juntos somos mais fortes.